Eu fiz essas perguntas para você, para o ouvinte ter uma ideia do que significa a 25 de março. Agora vamos entrar nos aspectos mais interessantes, nos aspectos históricos dessa rua. Mas antes, eu quero que você conte um pouquinho mais da sua história, porque o seu nome é Miguel Jorge Júnior. Jorge é um sobrenome italiano, mas os árabes, os sírios libaneses, que participam muito na região. Então, qual a sua ligação com os italianos e com os árabes, Miguel? Eu falo que Deus me deu a oportunidade de estar envolvido, apesar de ser de origem italiana, estar envolvido totalmente com os árabes. E até meu aspecto físico lembra bastante um árabe. Ninguém diz que sou um descendente de italiano, mas tiveram muita sinergia entre os dois povos. O meu pai frequentava já 25 de março, ele era taxista. O ponto dele era na 25 de março, ali próximo ao Parque Dom Pedro. Minha mãe, uma costureira, né, que morou na Moca, nasceu na rua Javari, na Moca, e montou a sua sala de costura na rua 25 de março. Obviamente, meu pai conheceu minha mãe, casaram e nasceu o Miguel, descendente de italiano, na Rua dos Árabes. E já depois de um tempo, minha mãe montou a loja junto com meu pai, comecei a trabalhar desde pequeno na loja, e meu envolvimento total ali com a culinária árabe, né, com algumas palavras árabes. Então é uma relação muito interessante e se torna até hoje um elo muito forte. E hoje você tem lojas na 25 de março? Sim, nós estamos com 2 lojas na 25 de março, a matriz, onde tudo começou, né, e a filial. Estamos há 8 anos mais próximos ali da Rua Barão do Prá, esquina com a Rua Basílio Jafé. E ao longo dos anos você vem colecionando histórias interessantes sobre a 25 de março. A começar pela origem do nome, porque 25 de março lembra um fato político, não é? É a primeira Constituição promulgada no Brasil em 1824. Essa rua, ela antes não chamava Rua 25 de Março. Toda aquela região era uma região de várzea do Glicério, né? E primeiro era conhecido como a Rua da Várzea, depois tomou o nome de Rua das 7 Voltas, em função das voltas que o rio Tamanduateí dava na várzea, né? Fazia o seu leito, e depois a Rua de Baixo, ou Rua de Baixo do Mosteiro de São Bento, né? Porque naquela época a Florencio de Abreu era a forte rua comercial. Mas depois, com o desvio, teve dois desvios feitos no rio, né? A sua margem começou a ser desviada em 1849 e depois onde tem a margem definitiva foi em 1896. Então, durante esse tempo, foi começando a se instalar o povo árabe, principalmente, que já atuava na região da Florencio de Abreu, começou a se estabelecer nessa parte inferior. E foi onde eles fizeram as suas moradias, os seus comércios. Tradicionalmente, eles construíam a loja e em cima moravam, né? Muitos comerciantes, muitos nomes famosos do povo sírio-libanês nasceu na 25 de março. E nós temos uma igreja maravilhosa na Rua Basílio Jafé, que fica um quarteirão da 25 de março, que é de Nossa Senhora de Anunciação, uma igreja ortodoxa. E onde eu estava falando com o Monsenhor Dimitrios, inclusive em breve vai ter um livro relatando da igreja, vai ser até um momento histórico que vai ser apresentado aqui ao seu programa, da história realmente do povo em função da igreja. Então, na pia batismal, onde foi batizado Romeu Tuma, nomes muito conhecidos
do povo sírio-libanês. Aliás, uma vez eu entrevistei aqui o irmão do Romeu Tuma. Riscala Tuma. Que foi presidente da Univip também. Um dos fundadores, uma pessoa maravilhosa, de um carisma maravilhoso mesmo, uma pessoa que tem a história, tem no sangue a 25 de março. Por quê? Porque moraram, viveram, né? O mesmo relato meu de brincar naquela região, eles brincavam naquela região. A família do senador Romeu Tuma, portanto, residiu na região da 25 de março. É verdade. A família do Paulo Maluf parece que tem ligações também. Também, eles têm propriedades ali na região. Quer dizer, todo esse povo, imagina, é como um imigrante. Onde que ele vai se encontrar? Na pracinha, onde todos se encontram, na região onde todos se encontram. Por isso que essa igreja, né, ortodoxa, foi o ponto de encontro. De lá saiu a fundação do Sírio-Libanês, do clube, do Monte Líbano. Né, todas as ideias que as colônias tinham na época saíam desse encontro religioso, né, nas cerimônias, né? Ô Miguel, e você coleciona histórias curiosas sobre a 25 de março. O que falar dos pombos que habitavam a região da 25 de março, Miguel Jorge Júnior? No tempo, não é no tempo que nós vivemos no dia de hoje, que você vai no supermercado, compra um frango, compra uma carne. Naquele tempo a pessoa tinha que ir no mercado ou até fazer caças, né? E existia um entendimento que o pombo era consumido como caça. Não é esse pombo que a gente imagina só como um adorno, né? Era caça mesmo, era até como o pombo-correio. Então, existia aqueles que tinham os pombais, que atraíam os pombos até para servir como alimentação. Então, naquela região era característico no alto dos prédios, alguns pombais, para justamente fazer esse tipo de situação. Quer dizer, houve pombais na 25 de março. Poxa, e bastante, bastante, pode ter certeza. E também a 25 de março sofreu problemas com uma grande enchente. O Tamanduateí transbordou tanto que a água chegou na 25 de março. Exatamente, a invasão das águas buscando o seu leito natural. Encostaram até na ladeira Porto Geral, isso foi em 67. Já existia várias enchentes na região desde a década de 30, 40, mas igual a de 66, 67 foi muito, muito violenta, porque impermeabilizou o solo. Aí, na busca do Tamanduateí, foi buscando seu leito natural. Chegou até, eu lembro, da janela, olhando a 25 de março, esquina com a ladeira Porto Geral, eu vendo o barquinho, tem o seu Jorge Dib, que é um grande comerciante ali da região, né? Com um barco, né? Barco esses de alumínio, andando, fazendo alguns resgates. Eu tenho essa lembrança de criança. E eu lembro que a água entrou até na galeria, quer dizer, nós estamos falando assim no pé da ladeira Porto Geral mesmo. Existe a galeria 641, que chegou até praticamente invadindo 3, 4 metros adentro da galeria. Os prejuízos foram enormes. Graças a esses prejuízos, né? É o mal que vem pro bem. Né, que deu uma alavanca muito forte de procura da rua 25 de março. E os comerciantes muito espertos, né, aproveitaram essa situação. Então eles vendiam todo aquele estoque, né? Aí vinham ainda pessoas, tem mercadoria da enchente? Peraí. Aí ia lá, né, molhava um pouquinho a mercadoria, deixava secar, tudo, tem mais um pouquinho, e assim foi. Aliás, o pessoal tem umas práticas interessantes. Existe uma história de que, por exemplo, uma mesma família tinha 6 lojas, cada um vendia o produto da outra loja. Conta isso aí para nós. Então, era costume, essas famílias, um primo tem uma loja, o tio tem outra loja, o cunhado, e a mesma família tinha 6, 7 lojas. Tudo bem, cada um tinha a sua independência, né? Então eles se reuniam, vamos fazer, que era tecidos para decorações, né? Vamos fazer tal estampa. Então, eu faço 10 estampas, você faz mais 5, o outro faz, depende das condições financeiras, cada um faz um pouco de estampa.
uns mais, outros menos. Mas na hora de chegar às coleções de tecidos, eles se dividiam. Então, eu que importei tal estampa, eu fico com 80% do lote, você me dá 20% do teu lote, né? Coloca aqui o tecido para fazer o grande mix. Então você ia em lojas que você praticamente encontrava os produtos, esse mix espalhado por 6, 7 lojas, porque imagina que existiam mais lojas, mas eles tinham a maior variedade de tecidos. E às vezes o cliente chegava, eu quero esse, não era do meu lote, espera um pouquinho, eu vou buscar no depósito. Aí saía correndo, mandava o funcionário buscar no primo dele, pega aí uma peça daquele lá, depois fecha a conta, né? Então era uma maneira muito inteligente de fazer o grande mix, tendo que se investir pouco, através dessa união, né, das famílias, e o cliente saía satisfeito, o primo saía satisfeito porque ganhou também a variante do parente para o outro, né? E assim todos lucravam. Bastante. Esse é o Miguel Giorgi Júnior, contando histórias da 25 de março para nós. Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Vamos retomar a nossa entrevista com Miguel Giorgi Júnior, que é comerciante da 25 de março. Ele deixou recentemente a presidência da Univinco, União dos Lojistas da 25 de março e adjacências, e agora está presidindo a Faturi, Federação das Entidades do Turismo de Compras e Negócios do Estado de São Paulo. Essa é uma entidade nova, não é, Miguel? É uma entidade nova, em apoio à Senitur, à Brese, o Sistema Brese, a Confederação Nacional do Turismo, com a função também de angariar uma união, fortalecendo as entidades do turismo de compras e negócios, porque São Paulo tem essa vocação de negócios e nós pretendemos cada vez mais poder unir esse cliente que vem fazer compras e que permanece em São Paulo consumindo a gastronomia, consumindo o leito dos hotéis, consumindo shows, consumindo cinema. A nossa intenção é fortalecer e conscientizar para que esse cliente ele não faça o bate-volta, ele venha para São Paulo, faça os seus negócios e curta um pouquinho de São Paulo. Então é um trabalho próximo ao que desenvolve a SP Tours. Perfeitamente. Só que nosso entendimento é conscientizar o comerciante, porque não adianta conscientizar o cliente. Nós temos que conscientizar o comerciante que passa essa informação para os seus clientes. É a interação. O cliente que vem de fora, o nosso lojista, né, fazer um trabalho de união de informações. Porque simplesmente falar para o cliente que vem de fora, fica aqui em São Paulo, se ele não quiser ficar, ele não fica. Mas se nós tivermos um mecanismo de dar uma gastronomia especial, mais barata, um voucher, que nem nós fazemos essas viagens para o exterior, você já entra no ônibus e recebe lá um voucher para um prato num tal restaurante, um desconto para um show, mas para isso precisa ter interação do lojista aqui, de quem está negociando, quer dizer, que faça parte de uma comunicação entre o lojista e o consumidor. A proposta é essa união, fazer o diálogo com o 25 de março, Brás, Bom Retiro, São Caetano, Santa Ifigênia, Oscar Freire, todo mundo, fazer essa proposta de fortalecimento. Miguel Giorgi Júnior, agora quando se fala em